geralmente orienta é que algumas bebidas alcoólicas já nem têm carboidrato. Já, por exemplo, cachaça não tem carboidrato, vodka, o vinho seco tem 1 grama por taça, é muito pouco, é insignificante. O vinho seco, a Chal falou aí, o vinho seco é uma boa pedida aí, inclusive tem aí se for um vinho tinto, ou mesmo o vinho branco, ele também tem vários compostos, né, antioxidantes, que são bons para a saúde também, claro que sem exagero. Vão me ajudando nisso aí, pessoal. Gin também não tem. Então, assim, uísque também não tem. Então, algumas a gente pode, né, utilizar 1, 2 doses sem contar carboidratos. Só que tem que observar sempre o que a gente utiliza junto. Né? Então, tem pessoas que usam lá o gin e colocam licor junto, ou colocam suco junto, ou coloca, por exemplo, a vodka, a caipivódica com açúcar, igual alguma fruta. Aí vem, por exemplo, as batidas, né? Então, é muito comum em festas de fim de ano, algumas pessoas gostarem de fazer batidas. E as ices, por exemplo, ou cervejas, aquelas cervejas adocicadas, tipo a Mouse Beer, eles têm uma quantidade de carboidrato grande demais. Então, todas essas que têm açúcar, ou então são misturadas com açúcar, esse açúcar tem que ser contabilizado. Para você ter uma ideia, essas ices, que é uma long neckzinha, ou então uma Mouse Beer, uma long neckzinha, ela tem em torno de 40 a 45 gramas de carboidrato. É uma quantidade de carboidrato muito grande. Então, a todos esses alimentos, por exemplo, alimentos não, né? Todas essas bebidas, por exemplo, caipivódica, se não for com adoçante, uma quantidade de pelo menos 2 colheres de açúcar as pessoas colocam. Então, 2 colheres de açúcar já são 30 gramas de carboidrato. Às vezes ainda tem a fruta ali, então tem bastante carboidrato. Em relação à cerveja, ela já tem carboidrato por si só, né? Então, na verdade, cada latinha de cerveja tem em média 14 gramas de carboidrato. E aí, essa cerveja comum, né? Então, as cervejas pretas, que são mais adocicadas, tem essa quantidade de 40 a 45, mas as cervejas pretas sem ser adocicadas, a gente pode contar também a mesma quantidade, 14 gramas em média. E aí, em relação à cerveja, se for aplicar insulina para cerveja, só poderia fazer com segurança se a pessoa estiver comendo alguma coisa junto. E a partir da segunda lata. A primeira lata a gente não contabiliza, porque o álcool tem esse efeito de poder diminuir um pouco também a glicose. Né? Enquanto a gente está metabolizando o álcool no fígado, o fígado fica muito ocupado, entre aspas, né? Muito ocupado para poder se restabelecer de uma hipoglicemia, fazendo produção de glicose caso a glicose caia. Então, é um risco muito grande caso você tenha hipoglicemia durante uma embriaguez. Então, a gente tem que usar sempre um pouco para menos.